Pra quem não tá ligado, eu fiz uma maratona, né, de Resident Evil. Tá lá no meu canal do YouTube, inclusive, se quiser assistir. E aí a gente lançou também uns vídeos de resumindo a gameplay, né, com clipes. Esses vídeos ficaram engraçados. E daí, né, como eu gostaria de entender a lore completa de Resident Evil, eu já tentei entender várias vezes através de vídeos do YouTube e nunca consegui entender. Eu estava aqui de boas, me recomendaram. O YouTube me recomendou esse porão do Odd Jogos aqui. E é a lore completa de Resident Evil para hyparmos pro hacking. A culpa é sua. Opa, bom dia, flor do dia. Meu Acordou bem na hora que eu amigo. ia começar a falar de Resident Evil. Bora começar? Bora. Cara, eu nem sabia, sinceramente, O que câmeras PNG. podiam dormir. Muito Mas bom. então dorme. Isso deve ser algo raro na natureza. Eu só vou assistir você dormindo, tá? É pela ciência. Caralho, muito foda. Bom, com o trailer de Resident Evil 9 saindo agora, nada melhor que um vídeo pra te resumir tudo o que aconteceu na franquia até então, né? Sem tomar muito do seu tempo, tá? Vai ser um negócio dinâmico. Inclusive esse vídeo é a personificação da palavra spoiler, ok? Então tu tá avisado. Se quiser Eu não vou jogar todos tomar, os jogos, eu não vou tomar spoiler porque eu joguei todos os jogos. Eu zerei todos os jogos. Todos. não recomendo esse vídeo. Mas enfim, pra começar, bora voltar pra Essa é a 1918. diferença de um fã pro Sim, fanboy, velho. Eu joguei Esse ano, todos na os vida real jogos. mesmo, aconteceu algo muito triste, que foi uma pandemia de gripe espanhola, que infelizmente tirou a vida de muita gente. E no universo de Resident Evil, uma dessas pessoas que perdeu a vida foi a Eva, filha da mãe Miranda, a vilã principal de Resident Evil 8. Depois de perder a filha, ela ficou completamente desolada e começou a vagar sem rumo por um complexo de cavernas debaixo da vila em que ela morava. Na verdade, ela não aguentava mais de tanta tristeza e esperava morrer ali mesmo nas cavernas. Mas algo aconteceu que fez ela mudar de ideia. Ela encontrou uma substância orgânica muito estranha lá nas cavernas. Uma substância com poderes interessantes, como de cura e regeneração. Então ela decide sabia que o estudar bicho essa se curava, substância, hein? pra qual ela dá o nome de Megamiceto, com o intuito de um dia talvez rever a filha dela. Ela fez isso por mais 33 anos, até que em 1951, um jovem estudante de medicina se perde de uma expedição e acaba encontrando ela e os experimentos. Esse jovem ficou muito impressionado com o que viu e, com isso, decidiu iniciar sua própria carreira tentando avançar a evolução humana. Esse jovem, meus amigos, era ninguém menos que Renato Wesker. Cariani. Não, tô zoando. O nome era Oswald Spencer. Esse cara é uma figura bem importante nessa história toda. A mãe Miranda, ao tentar criar o receptáculo perfeito para trazer a sua filha de volta, acabou transformando algumas pessoas de famílias importantes da região. A família Dimitrescu, a família Beneviento, a família Morial e a família Heisenberg. E no Resident Evil 8 a gente pode ver o símbolo das Então, quatro o 8 famílias. é o Um símbolo do começo. qual o Spencer gostou bastante e resolveu usar como a logo da sua própria empresa. Uma empresa farmacêutica de fachada que por trás dos panos exercia o objetivo real deles, que era fazer experimentos em seres humanos e armas biológicas. Eu tô falando, é claro, da Umbrella Corporation. Mas como que ela surgiu, hein? Em 1962, o Spencer contratou um arquiteto para construir algo diferente e especial. Uma mansão cheia de passagens secretas, mecanismos elaborados A e, mais importante, um mansão. laboratório subterrâneo escondido. O nome desse arquiteto era George Trevor. E depois de 5 anos, em 1967, o projeto foi concluído. Mas como nessa altura o arquiteto e a família dele sabiam demais, o Spencer carinhosamente os convidou para morar na mansão. O problema é que eles nunca mais saíram de lá. Ao longo dos anos, Spencer descobre uma flor. Tu fez aqui a casa aqui pra mim cheia de passagens secretas? Entendi. Então, né? Você não pode contar pra ninguém, mano. Já que você não fica com a boca fechada, eu vou fechar sua boca. África que dizem ter poderes incríveis. La Depois de conseguir plaga. essas flores e estudar elas, o Spencer consegue criar um vírus capaz de alterar o DNA, chamado de progenitor, a partir da flor. Como eu disse antes, o objetivo do Spencer é avançar a evolução humana. Ele quer fazer isso criando super-humanos, usando o Megamiceto e o vírus progenitor. Humanos Pra isso, ele nojentos, sequestra né? várias e várias Ai. crianças para serem criadas em laboratórios e passarem por todo tipo de experimento até conseguirem Nossa, um soldado véi. perfeito. Mas Ele é muito infelizmente, a maioria dessas desgraçado, né? crianças nem suportava os experimentos e morriam. Só que dentre as que sobreviveram, tava um tal de Albert Wesker. Mas enfim, Wesker! mais tarde a gente fala sobre isso.
Que isso, cara? Sonho que tava caindo? Tá bom, Muito me bom, deixa no velho. vácuo mesmo. Câmera sonolenta maldita. A Umbrella não foi fundada apenas pelo Spencer, tá? Na verdade, era uma sociedade entre o Spencer, James Marcos e Edward Ashford. Só que devido a alguns desentendimentos, Ashford saiu da empresa e começou sua própria pesquisa em uma base na Antártica. Marcos era responsável por pesquisas em um canal de treinamento da Umbrella, onde 2 doutores o auxiliavam na pesquisa. Albert Wesker e William Birkin. Outro personagem que vai ser bem importante daqui a pouco. Em 1978, Marcos finalmente consegue criar um vírus que não mata imediatamente as cobaias de teste, mas sim as transformam em mortos-vivos. Esse vírus é o T-Virus. Mas ainda no fim do ano, a central tem que ser fechada Não mata, e toda a mas pesquisa mata, sobre né? o T-Virus é transportada para o laboratório da mansão Spencer. E já meio desconfiado das motivações do Spencer, Marcos atrasa a pesquisa de propósito e testa o T-Virus em animais em vez de humanos. Aí durante os anos 80, cara, a Umbrella descobriu que cerca de 10% da população é naturalmente imune ao T-Virus, o que torna ele menos efetivo como arma biológica. Então o Dr. William Birkin é encarregado com a tarefa de resolver isso. E para resolver Mas isso... 10% é muito pouco, poxa. E o resto? Quantas horas esse vídeo? Poucas, 30 minutos. Ele cria o projeto Tyrant. Enquanto isso, em Os 1988, Tyrants Marcos aí, continua velho. fazendo progresso na sua pesquisa do T-Virus. Agora até mesmo fazendo experimentos em algumas das pessoas que trabalhavam no laboratório. Mas Spencer, já desconfiado que Marcos estava enrolando ele e fazendo pesquisas escondido, manda matar o Marcos. E o corpo do Marcos, junto com um dos experimentos dele, são jogados no esgoto. Já nos anos 90, a Umbrella não parava de crescer como Soluções empresa do e expandiu para além da Spencer. mansão para uma Manda cidade matar. próxima, uma tal de Raccoon City. Inclusive, o Spencer manda construir um sistema de laboratório gigantesco e subterrâneo embaixo de Raccoon City. E esse laboratório é bem importante para o projeto Tyrant do William Burke. Nessa altura, desenvolveu um vírus chamado G-Virus. E em 1996 é fundada uma tal de Special Tactics and Rescue Services, ou STARS. Esse é um grupo de soldados especiais da polícia de Raccoon City, mas que é secretamente financiado pela Umbrella para eles manterem o controle sobre o time. Em 1998, a gente chega onde tudo realmente começou. Vamos jogar isso daí ainda, hein? Devido a um vazamento do T-Virus na mansão Spencer, alguns cachorros infectados escapam da mansão e atacam o pessoal da região. A mansão entra em quarentena e todos que trabalhavam lá ficam presos lá dentro e, consequentemente, são infectados pelo T-Virus. A população da região e de Raccoon City fica bem preocupada com as notícias de mortes frequentes nas montanhas perto da mansão, então, para abafar o caso e resolver o problema, o chefe de polícia e a Umbrella enviam os times Alpha e Bravo para investigar a região. Wesker é o capitão do time Alpha e supervisor da operação toda, mas sem ninguém saber, as ordens reais dele são, na verdade, para encontrar e estudar as criaturas do projeto Tyrant. Graças a uma sabotagem do Wesker, o helicóptero do time Bravo cai na floresta antes de chegar no objetivo. O time sobrevive à queda e encontra um trem da Umbrella abandonado. E todos no trem estão mortos ou infectados. Mas como, né? Bom, lembra que eu falei que o Marcos foi morto pela Umbrella e jogado no esgoto junto com um dos experimentos dele? Então, esse experimento acabou se fundindo ao corpo dele e crescendo com o passar do tempo. Isso gerou uma versão mais forte do Marcos, que agora cheio de poderes quer se vingar da Umbrella. E foi justamente ele que atacou esse trem. O Wesker e o Birkin enviam um time da Umbrella para fazerem o trem continuar e conseguem, mas rapidamente são atacados pelo vírus do Marcos. O trem acaba descarrilhado e parando dentro do antigo centro de treinamento que o Marcos comandava. Então o Wesker aciona a função de autodestruição do laboratório e o lugar acaba sendo totalmente destruído. Mas os protagonistas de Resident Evil Zero, onde se passa essa história, sobrevivem e bem no final do jogo a gente pode ver a tal da mansão Spencer. E finalmente a gente chega nos eventos do primeiro Resident Evil. Vamos jogar também, velho. Vamos jogar também. Vou jogar tudo. Stars shine like eyes, the black night sighs. Que conta a história do outro time, o Alpha. Time composto por uma galerinha aí que talvez tu conheça, não sei. A tal de Jill Valentine. Conheço a tal demais. De Chris Redfield, Conheço Barry demais. Burton, Brad Não. Vickers e Não. Albert Wesker. Eles Sim. conseguem pousar o helicóptero com sucesso, mas são atacados e então correm pra mansão Spencer. Lá dentro, cada personagem segue fazendo uma coisa e na mansão encontram os vários cientistas da Umbrella. Agora, zumbis, juntamente com várias outras mutações e espécimes do projeto Tyrant. Depois de passar por muita coisa, o time encontra com a Rebecca, né?
protagonista do Resident Evil 0 na mansão, e se preparam pra sair. E nessa altura também descobrem que o Wesker é um traidor, o que faz ele soltar o espécime primário do projeto Tyrant. Tyrant. Pra matar. É o nome, vai fazer o quê? Ele liberou o Tyrant pra matar o time Stars, mas eles conseguem derrotar ele e fugir dali. E a mansão é completamente destruída, junto com tudo que tinha lá, menos o Wesker, que sobrevive. Claro, né? É sempre o Wesker. Mas como ele falhou na missão secreta dele de conseguir informações sobre o Tyrant, ele abandona a Umbrella. Alguns meses depois, ainda em 1998, o grupo Stars é dissolvido pela Umbrella e ninguém acredita nos sobreviventes. O T-Virus chega em Raccoon City por meio de um vazamento do laboratório subterrâneo e as pessoas são infectadas. Com isso, o caos se instaura na cidade rapidamente e nem a polícia da cidade é capaz de ajudar mais. A Umbrella, então, para ajudar a acabar com tudo, envia 2 Tyrants para a cidade ao mesmo tempo, o Mr. X e o Nemesis. É os cara. Os mais agradáveis Tyrants de todos. Nossa, como eu gosto deles. Saudades. E o Nemesis em específico é treinado para caçar os membros sobreviventes das Stars, incluindo Jill Valentine, que junto com Carlos Oliveira estão tentando sair de Raccoon City. Mas a Jill acaba sendo infectada com o T-Virus e daqui a pouco a gente fala o que acontece com ela. Porque ao mesmo tempo tá acontecendo outras coisas importantes em Raccoon City. Na verdade, 5 jogos da franquia se passam no ano de 1998, então tem muita coisa rolando. Do outro lado da cidade, o Leon S. Kennedy. O S deve ser de sexo. Leon Sexo Kennedy. Cidade, o Leon S. Kennedy. O S deve ser de sexo. Leon Sexo Com Kennedy. certeza. Enfim, ele é um policial sexo. novato que tá indo pra cidade de Raccoon City pro seu primeiro dia de trabalho como policial. Ele encontra com Claire Redfield, irmã de Chris Redfield, no caminho, e ambos vão pra cidade. Mas por causa de um acidente, eles se separam. Leon corre pra se esconder na delegacia da cidade, que não tá tão segura assim mais, né? E eventualmente encontra a Ada Wong no estacionamento. E ela diz pra ele que precisa de uma amostra do G-Virus. E ele aceita ajudar ela a conseguir uma. E a gente sabe que ele só fez isso porque ela é gostosa, porque ele tem um bom coração. Não, pode falar, velho. Ele só fez isso porque ela é uma gostosa, mano. Tenho certeza. Não tenho dúvidas. O Leon acaba encontrando a doutora Annette Birkin, esposa do William Birkin, e ela diz pra ele que a Ada, na verdade, é uma mercenária que pretende vender o G-Virus. Mas a vontade ele não de comer acredita. A Ada é grande, mas o compromisso do Leon de ajudar a Ada é grande demais, e ele pega uma amostra do G-Virus mesmo assim. E no processo, acaba lutando e derrotando o William Birkin, que acabou se transformando em um monstro poderoso. Quando o Leon encontra a Ada, ela aponta uma arma pra ele, querendo o vírus. Mas ela e o vírus acabam caindo num abismo. Pouco depois, o Mr. X aparece pra matar o Leon, mas a Ada, que de alguma forma sobreviveu, joga um lança-foguetes pro Leon e acaba com o Mr. X. Muito foda. Queria saber da onde ela tira esse lança-foguetes, né? Mas ok. Mas e a Claire, hein? Bom, ao mesmo tempo que tudo isso tava acontecendo com o Leon, ela encontra a filha dos Birkin e se escondem no estacionamento da delegacia. Depois de um encontro com o monstro, que a gente já sabe que é o Dr. Birkin, ela também vai parar no subterrâneo e também encontra a Doutora Birkin. E aí descobrimos que, na verdade, o William Birkin queria vender o G-Virus pro exército, coisa que a Umbrella não gostou nem um pouco, então mandaram um time pra matar ele, o William. Depois de ser atacado, ele se injeta com o G-Virus, o que transforma ele no monstro que vimos, e no processo da transformação faz ele destruir um monte de coisas no laboratório e acabar acidentalmente liberando. O mais legal é que esse cientista não pensa na família, né? O cara tinha esposa, filha, e aí ele pensa assim, vou fazer uma merda aqui, vou vender o bagulho que a Umbrella me pagou pra produzir pra eles, pro exército, correndo o risco da minha família e eu sermos assassinados pela Umbrella, mas já que eu fui pego, foda-se a minha filha, foda-se a minha esposa, eu vou virar um monstrão aqui e dali. Os caras não pensam um momento na família deles, tá ligado? Tipo assim, os caras é regido apenas por interesses próprios. Tá ligado? É incrível.
o T-Virus. Foi assim que aconteceu o vazamento do vírus que eu mencionei mais cedo. Depois de alguns eventos, a Claire e a filha dos doutores, a Sherry, conseguem escapar até um trem de evacuação, onde encontram o Leon depois de ele derrotar o Mr. X. E como já tá virando tradição na franquia, eles escapam enquanto o laboratório se autodestrói. Sempre de volta explode. na cidade, o Carlos consegue uma cura pra Jill e eles voltam pro plano de escapar. E eles têm que correr, né? Já que o plano da Umbrella agora é bombardear a cidade com bombas nucleares pra acabar com tudo e não deixar provas de nada. E depois de encontrarem o Nemesis mais uma vez, eles conseguem derrotar ele e fugir da cidade de helicóptero bem na hora. E a cidade é bombardeada atrás deles. Sempre tem explosão e horizonte no Resident Evil, velho. Não tem como. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. É o GOT. Alguns anos depois de tudo isso, em um spin-off chamado Resident Evil The Umbrella Chronicles, que se passa em 2003, a gente descobre que o Wesker expõe para o mundo todos os segredos da Umbrella, e isso faz com que a empresa vá à falência e desapareça. E em 2004, num mundo sem a Umbrella, Leon é enviado em uma missão de encontrar a filha do presidente dos Estados Unidos, que foi sequestrada e tá numa região rural meio estranha na Espanha. Chegando lá, ele é recebido pelos ganados, pessoas que estão infectadas com um parasita chamado Las Plagas, e permite que elas sejam controladas. Jogo Quem bom. controla elas é o Lord Osmond Sadler, o líder de uma seita chamada Los Iluminados. E são eles justamente que estão com a filha do presidente, a Ashley. O Leon encontra ela em uma igreja e eles fogem para um castelo sob o comando de Ramon Salazar. E lá ele encontra de novo, depois de muito tempo, a Ada. Quem? E depois de destruir o Salazar, o A Leon vai mulher, para uma né, ilha velho? perto dali e lá ele encontra um velho amigo, o Jack Krauser. Almost what? Luis! Long time no see, rookie. É o Acho que Wesker. agora também tá sob o controle de Sadler. Depois de derrotar Krauser, o Leon parte pra derrotar o Sadler e ele consegue, de novo, com a ajuda da Ada, que joga um lança-foguetes pra ele, do mesmo jeito. E depois disso, como em todo Resident Evil, a ilha vai se Explosão, autodestruir e eles precisam horizonte, sair de lá bem rápido. fuga, Mas tá tudo muito certo foda. e o Leon escapa com a Ashley a salvo, completando a sua missão. Calma aí que eu vou ponderar. Aí rola um flerte ali entre a Ashley e o Leon, mas ele obviamente rejeita ela, porque ele viu a Ada, e toda vez que ele vê a Ada, ele já fica de pica dura. E aí ele rejeita a filha do presidente pra ficar com o amor platônico dele, que na real não existe, que só ele ama sozinho, né? É isso. É isso. Foi isso que aconteceu. Ali naquele Em meio tempo. 2005 Ali, se sabe? passam os eventos de Resident Evil Revelations, que se passa entre o 4 e o 5. Será que vale a pena jogar esse aqui, velho? Mas algo importante que é apresentado nesse jogo e que vai voltar a aparecer mais pra frente é o grupo antiterrorista BSAA, Bioterrorism Security Assessment Ai, que Alliance, enfia uma ou Aliança de BSAA. Avaliação de Segurança de Bioterrorismo. Os eventos da DLC Lost in Nightmares de Resident Evil 5 se passam em 2006. E aqui descobrimos que a Jill e o Chris estão em uma missão pra encontrar e eliminar Oswald Spencer, o fundador da Umbrella, do qual eu falei mais cedo, né? Tu lembra? Mas chegando na casa joguei dele, essa. eles descobrem que o Wesker já chegou primeiro lá e matou o velho, um soco que atravessa o peito do cara. Acontece uma luta ali entre Jill e Chris contra o Wesker, e durante essa luta, Jill empurra o Wesker pra uma Falar luta é bondade, né, senhor? Luta é bondade, né? Que a gente só toma no cozinho aqui. Só isso que janela, acontece. e ambos caem de um precipício. Mas obviamente ele sobrevive. Traumas. E o Wesker congela a Jill com criogenia pra fazer uns experimentos com ela. O 3 anos 5, depois, em velho. 2009, Chris e Sheva, uma agente do BSAA, vão pra uma vila da África investigar uns casos de Las Plagas que estão acontecendo ali. E eles descobrem que a Jill ainda tá viva, o que os motiva mais ainda a investigar, né? Principalmente, motiva o Chris, né? Além disso, ele Os motivos é forte. Motiva o Chris.
os motiva é muito forte, porque só tem uma pessoa motivada e é, obviamente, o Chris, né? Mas tudo Eles bem. acabam encontrando uma flor diferenciada, motivos é a mesma que eu fortíssimo. mencionei lá no começo, que o Spencer encontrou, e descobrem também que a empresa Trisel, que tá por trás da BSAA, na verdade, secretamente continuou fazendo o trabalho de experimentos e bioterrorismo da Umbrella. Eles encontram a Jill, que agora tá sob o controle de Wesker, que implantou um dispositivo nela E pra descoloriu isso, o cabelo ela tá loira dela. também. Eles conseguem Não sei por salvar quê. ela e descobrem um plano maligno do Wesker. Tem que ter, né? E o plano dele é tranquilo, pô. É só lançar mísseis contendo um vírus novo chamado Ouroboros no mundo inteiro. Mas em uma briga, que por algum motivo acontece dentro de um vulcão, o Chris soca uma pedra gigante como ninguém mais fez na história e depois de uma batalha épica, consegue É o homem, não derrotar tem o como, Wesker. velho. É o socador de pedras. E O 6 é chegamos no bom ano de também. 2012, Eu gostei muito onde, do 6, infelizmente, velho. O mundo não acabou e a Achei gente da teve hora um jogo pra caramba. chamado Resident Evil 6. Pode pular esse? Não? Não, é certeza? mó bom, Tá, mas eu vou ser véi. breve. Jake Miller. Eu sou a única pessoa no mundo que gostou de Resident Evil 6, velho. Será que é porque eu joguei com meus amigos? E quem tem amigos é ter tudo? Filho de ninguém menos que Albert Wesker. Wesker. Pois é, o Wesker teve tempo pra transar no meio de tudo que aconteceu, mas não é surpresa também, né? Enfim, Jake tá preso e quem prendeu ele Queria saber quem é a Cherry mãe dele, Birkin. velho. Sim, a filha do casal de cientistas Annette e William Birkin do Resident Evil 2. E ela agora é uma agente da BSAA com a missão de levar com ela o Jake, pra ele ser usado pra criar a cura do C-Virus. Sim, mais um vírus. Relaxa que tem muita letra do alfabeto ainda. E eles são interrompidos por Então, um tipo de uma Tyrant. coisa que me confunde muito na lore é os vírus, tá ligado? É porque tão, sei, é muito vírus, velho. Por que tem tantos? Eu entendo que são variações do vírus, mas porra, nossa, isso aqui me confunde, porque pra mim tudo é T-Virus, velho. Pra mim é tudo T-Virus e é isso aí, tudo é o mesmo vírus. Acabou, velho. Acabou. Tanak. E por fim capturados por uma Ada Wong impostora, que se diz ser de um grupo chamado New Umbrella. Perto dali Essa tá o Ada Chris com Wong seu aí, grupo de nada a agentes ver, da né? BSAA, que Nada a também são ver. atacados por essa falsa Ada, e quase todos morrem no ataque que é feito com o C-Virus. Um tempo depois disso, o presidente está prestes a revelar pro mundo o que a Umbrella fez em Raccoon City. Não sei qual é o impacto disso, porque o Wesker já tinha feito isso lá no Umbrella Chronicles, mas vai que esqueceram que esse jogo existe, né? Enfim, antes do Verdade. presidente conseguir fazer esse exposed, ocorre um ataque bioterrorista e ele, o único homem na face da Terra que fica legal com esse corte de cabelo, Leon, é obrigado a matar o presidente, que virou um monstro devido ao ataque. Depois disso, ele descobre quem é o responsável pelo ataque e vai até um laboratório da New Umbrella na China. Outro cara que também tava lá, mas procurando a Ada, é o Chris. E ele encontra com o Leon, que explica pra ele que a Ada que ele tá procurando é, na verdade, um clone. O Chris é enviado junto com seu parceiro Pierce Nivens pra uma plataforma de petróleo pra salvar Sherry e só Jake se e impedir mais um fode. ataque bioterrorista. Dessa vez com uma arma chamada Hales. Mas Pierce se injeta com o C-Virus pra ficar mais forte e se sacrifica pra Poxa, matar Hales. velho. Enquanto Triste isso, demais Cherry essa e parte. Jake derrotam os Tanak e a Ada verdadeira aparece e destrói o laboratório que criou o clone dela. Pronto, acabou Resident Evil 6 e a gente pode seguir pra um jogo Isso, bom de não, fato. calma lá, velho. A gente entrou na caverna com pedra, lutou com a mulher peituda. Ué, tá faltando conteúdo aí, velho. Nem citou a Helena, pô. Helena não é importante, mano? Teve a morte do presidente lá, o bagulho louco. Cadê? Ele pulou isso por quê, velho? Então tá. Essa Mia aí, mó vacilona, mano. Pior que o 7 é bom, né? Nossa. O 7 é muito bom. O 7 é um dos melhores, velho. 7, 8 e 4, na minha opinião. O 2 também eu gosto. Pra rejogando, eu gostei muito do 2. Ai. Não entendi essas transições aqui que ele bota. Uma família comum acaba encontrando uma menininha numa noite em 2014 e decidem cuidar dela, sem saber que isso Eles não se literalmente aquieta, né, ia mano? acabar com a vida deles. Um
por um, cara. Jack Baker, Margaret Baker, Lucas Baker e Zoe Baker são infectados com algo que se parece com um mofo preto. E com isso acabam ficando sob o controle da menininha que se chama Eveline. E ela os faz sequestrar várias pessoas para realizar experimentos com o mofo. Alguns anos depois, em 2017, a gente acompanha um protagonista totalmente novo, Ethan Winters. Ele tá procurando a esposa dele que desapareceu uns anos atrás e acaba parando eu não na tinha mansão visto o dos rosto Baker. dele Lá ainda, dentro ele acredita? encontra sua esposa, Mia Winters. Mas ela, assim como os Bakers, foi infectada e Maluca. acaba atacando Ethan. Mas ele consegue vencer por enquanto e agora quer entender o que caralho está acontecendo ali, né? Mas ele é capturado pelo pai, o Jack, e esse momento vai ser bem importante daqui a pouco. Mas enfim, com a ajuda da Zoe, que não tá totalmente tomada pelo mofo ainda, ele consegue vencer o Jack e a Margaret e escapar da mansão e fazer um soro de cura. Nessa hora tu pode escolher, né, se quer salvar a Mia ou a Zoe com o soro, mas pro restante eu vou seguir como se a Mia fosse a escolhida, tá? Que é a versão canônica. Então após salvar... Então, se eu contar pra vocês que eu escolhi a Zoe, fazia muito sentido na minha cabeça escolher a Zoe, velho. E depois eu percebi que não fazia sentido nenhum escolher a Zoe, mano. Eu acho que eu vou ter que rejogar só pra escolher a Mia. É porque, porra, a Mia me esfaqueou, me traiu, me abandonou, me esfaqueou de novo, me fudeu. E aí... eu escolheria ela? Essa desgraçada, fudida do caralho? Não, porra. Escolhi a mulher, a outra mulher, velho. Que parecia mais inocente, velho. Só que a Zoe morre, aí eu fiquei de xerecas, velho. A Mia, eles fogem de barco e acabam encontrando um navio encalhado e abandonado perto da missão. Lá a gente descobre que a Mia fazia parte de um grupo que criou a Evelyn e a transportava nesse navio. Mas obviamente dá merda, ela escapa e assim que ela vai Mia parar é uma na mansão dos fudida, Baker, velho. onde a família de bom coração, exceto o Lucas, acolhem ela. E dá no que dá, né? O Ethan volta pra mansão e lá encontra a Evelyn, agora transformada em um monstro gigante de mofo, que o Ethan consegue derrotar com a ajuda de ninguém menos que o socador de pedras, o Chris. Então, todos fogem da ajuda de ninguém menos que o socador de pedras, o Chris. Isso é o Chris? Ué, gente. A harmonização facial que esse homem fez aqui. Nossa, ele tá muito diferente aqui. É porque no 8 ele volta mais parecido com o Chris, né? Aqui ele tá muito diferente. Será que eles tentaram mudar a cara dele? Deixar ele mais branco, mais louro? Ele era um moreninho gostoso, virou um branquinho gostoso também, porém... Desbotaram o Chris. Porra, eu acho que talvez eles tentaram dar uma mudada, porque no 8 ele volta ao normal, né? No 8 ele é o Chris mesmo dos outros, né? Eu não lembrava que esse... Caraca! O socador de pedra foi substituído aqui. É porque ele aparece por segundos, né? Então, todos fogem dali de helicóptero e vivem felizes para sempre. Vai mostrar o Chris no 8. Ele tá... o Chris, velho. O Lucas e ele encontra. Depois de descobrir todos os segredos que tava rolando ali com a família e a Evelyn, Chris mata o Lucas. Aí, ó. Ele vai aparecer aqui, ó. O Village. 3 anos depois de tudo, Ethan e Mia estão vivendo pacificamente na Europa com a sua filha Rose, que ainda é um bebê, mas do nada, uma noite o Chris chega que nem um Shed, sem falar porcaria nenhuma e simplesmente sequestra Rose, mete bala para um caramba na casa e na Mia e leva o Ethan embora. Então, porque eu vou falar pra vocês, quando a gente joga, por exemplo, quando eu joguei a primeira vez a saga Resident Evil, eu joguei o 2, o 3... Aí eu só joguei o 7 e o 8, tá ligado? Foi esse que eu joguei a primeira vez lá, há muitos anos atrás que eu joguei. Eu tinha jogado o 2 e o 3 há uns 4 anos atrás, depois, ano passado, eu joguei o 7 e o 8. Quando você joga numa ordem cronológica aleatória, você não entende porra nenhuma. Na minha cabeça, o Chris era um desgraçado. Tipo assim, um filho da puta, foi lá, sequestrou minha família e me fudeu, tá ligado? Porque, tipo assim, o que ele... Entendi. Eu não lembro se o 8 explica por que ele fez isso. Mas se você joga assim, sem nada, sem saber nada, tu só acha que ele é do mal, tá ligado? Na minha cabeça, esse cara aqui era ruim, tá ligado? Ele era do mal. Mas não, né? Porra é essa? Foi mal, Ida. Ele tá, tipo, totalmente... Aqui. Ele não parece que tá do mal aqui, velho?
Mas no meio do transporte, o carro do Ethan é atacado, todos são mortos e a Rose é sequestrada por outra pessoa. Ethan obviamente sobrevive e começa a procurar pela filha numa vila perto de onde o carro foi atacado. Nessa Nossa, vila o ele 8 é encontra várias muito criaturas cinema, que se velho. parecem com lobisomens e vampiros e também encontra o Duke, um vendedor. E ele fala Os pro Ethan melhores. que a Rose foi morta, Os melhores. esquartejada e seus pedaços foram separados em 4 frascos espalhados entre as 4 famílias importantes da região. É brutal, né, cara? Imagina tu ir procurar a tua filha e um cara te falar isso, né? Mas lembra que eu falei no começo sobre essas famílias, né? Então, o Ethan consegue derrotar os líderes de cada família, lembrando que todos esses líderes Nossa. foram transformados e ganharam seus poderes pela mãe Miranda, usando o Mega Miseto e o parasita que ela criou chamado Kadol. E ao derrotar cada um, o Ethan recupera Vamos as ter que partes jogar, do corpo véi. de Rose. Daí o Ethan também acaba se encontrando com o Chris, que finalmente explica o que tá acontecendo pro Ethan. E aí ele fala que a mãe Miranda secretamente sequestrou a Mia e se transformou nela, tomando o lugar dela em casa com o Ethan, já com o plano de usar a Rose pra reviver sua filha que morreu há mais de 100 anos. Pô, podia ter explicado antes de traumatizar o Ethan, né? Que teve que ver a esposa sendo fuzilada na frente dele. Porra, Chris. Lembra que eu disse que o momento que o Ethan é capturado pelo Jack Baker no reset é importante? Pois então, depois de confrontar a mãe Miranda, o Ethan acaba morrendo. E nesse estado de quase morto, a gente vê algumas visões na mente dele e descobre que, na verdade, o Ethan morreu anos atrás, quando o Jack capturou ele. E ele tá vivo esse tempo todo porque também foi infectado com o mofo, que o mantém vivo e dá algumas habilidades pra ele, como a de poder colar membros arrancados só jogando um mertiolate em cima. Ethan então volta à vida e confronta a mãe Miranda de novo. E por ele ter interrompido o ritual dela de reviver a filha dela, ele acaba revivendo a Rose. Enquanto tudo isso tá acontecendo, o Chris tá numa missão de invadir a vila, matar tudo que se mexe e, por fim, Chris encontrar virou o um Mega fumante, Miseto irmão. e explodir ele com uma bomba. Depois de plantar a bomba, o Chris vai até o Ethan, resgata a bebê Rose e a Mia e foge dali de helicóptero, enquanto o Ethan fica pra trás pra detonar a bomba e Então garantir se que o fudeu, plano de velho. destruir o Mega Miseto e a mãe Miranda dê certo. Meio que o vírus do 7 e do 8 é o mesmo, né? Meio não, né? É o mesmo, né? É o mesmo vírus, né? Tá tudo interligado, que é esse mofo do caralho ali, né? O plot é muito bom, inclusive, velho. Esse plot aí do Ethan é muito bom, velho. Ah, é. Sempre tem que ter um helicóptero com explosão. Padrão, velho. E pra concluir a história da família Winter... Não, eu joguei a DLC desse, Shadows of Rose. Eu não joguei a DLC do 7. Qual que é a DLC do 7? Nem sabia que... Quando eu falei que eu joguei a DLC, foi essa que eu joguei. Foi essa aqui. No Resident Evil 8, a gente joga com Rose, agora em 2037, que viveu uma vida um tanto triste sem pai, cheia de interferências do governo e sofrendo bullying por suas habilidades especiais, que ela tem Vendo por ser ela aqui literalmente agora, ela é a fruto de um cara ritual da envolvendo Mia, né, um mofo velho? e um parasita que concedem poderes. Então seu amigo oferece pra ela a oportunidade de se livrar dos seus poderes, e pra fazer isso é um processo muito simples e intuitivo. Ela tem que entrar na consciência de um pedaço que sobrou de Mega Miseto e achar um cristal que é capaz de remover os poderes dela. E apesar dessa ideia absurda, ela Ideia de e faz jirico, isso. né, velho? Tá, porra. Lá ela tá dentro de uma versão alternativa dos acontecimentos de Re8. E aqui uma versão do mal do Duke tá atrás da Rose e ela tem que sobreviver. Ao longo do caminho ela vai recebendo algumas mensagens misteriosas que ajudam ela e eventualmente ela consegue achar o Eu cristal. joguei essa Ao achar o DLC bem cristal, ninguém legalzinha menos que até. a mãe Miranda aparece e diz que na verdade o amigo dela e todo esse plano não eram reais, e sim ilusões criadas pela Miranda para atrair a mente da Rose de volta pra dentro do Mega Miseto e poder concluir o seu plano de reviver a filha dela. E em cima desse plot twist vem outro, que é o seguinte: as mensagens misteriosas que ela tava recebendo eram na verdade do Ethan, pai dela. Então ele se materializa e ajuda ela a derrotar a mãe Miranda de novo. Ela consegue usando os poderes dela, que ela decide continuar tendo. Então ela acorda de volta no mundo real, visita o túmulo do pai e entra em um carro, provavelmente pra trabalhar ou ser estudada por alguma outra Eu empresa. achei essa DLC aqui, essa menina muito The Boys da vida, sei lá, tipo, muito super-heróizinho, tá ligado? Com poderzinho, assim. Não sei, eu gostei da DLC, mas não sei, tá ligado? Tipo, ai, não sei, eu não sei, mano. Prefiro Resident Evil do jeito que é, tá ligado? Sem os personagens com poderzinho, assim, tá ligado? Parece muita coisa mágica, sabe? Brilhinhos.
Tririlim, tralalá, não sei, não... O governo. E bem no É, finalzinho, isso um aí, carro lá velho. longe. Dá pra ver alguém andando e se aproximando. Será que é alguém importante ou só uma pessoa qualquer andando por ali, hein? Por enquanto não dá pra saber. Oficialmente, até então, é isso que a gente tem nessa complicada e épica história de Resident Evil até agora. Mas recentemente saiu o trailer de Resident Evil 9, Requiem, e dá pra ver algumas coisas já. Temos um prédio do FBI e uma das agentes é a Grace Ashcroft, que é a filha da Alyssa Ashcroft, uma personagem do Resident Evil Outbreak. Tá junto com um monte de coisas que eu não mencionei nesse vídeo. Isso é pra ser um resumo, né, gente? Mais rápido, pra tu pegar os Sim, pontos a gente importantes entendeu, e relembrar senhor. o que foi acontecendo no decorrer dos anos, já que são tantos jogos e vários são antigos. Se fosse pra contar essa lore toda, de forma detalhada, esse vídeo teria umas 3 horas no mínimo. Eu sei que muita gente aqui até gostaria de um vídeo nosso desse tamanho, mas infelizmente legal. não é possível, tá? Não com a nossa rotina de um vídeo novo todo sábado. Mas se mesmo assim tu tá aí digitando o teu comentário que começa com faltou e seguido de um monte de Faz informações... várias pau no partes, seu pô. cu. Não, obrigado, eu tô brincando. Obrigado. Pode compartilhar as informações sim. Agradeço pelo Eu ia comentário, mandar um compartilha aí com o faltou a pessoal, mais um Helena, mas pedaço da lore pau que no meu coube cu eu no não vídeo. quero, Mas se quiser mano. conhecer um pouco mais sobre alguns desses jogos que não foram mencionados aqui, se liga que essa semana vai sair um vídeo lá no World de Jogos, onde eu jogo alguns desses spin-offs e outros jogos mais desconhecidos da franquia Resident Evil. Aproveitando Muito que tô bom. falando de Muito comentário, obrigada. deixa aí o teu Resident Evil Comento. favorito de todos os tempos. A opinião aqui do time do Porão são as seguintes. O meu é o 5, obviamente. O do editor é o Resident Evil 4 Remake. O do ilustrador das thumbnails é o Resident Evil 2 Remake. E o do roteirista / animador é o Resident Evil 7. Caraca, Mas voltando 4 ao trailer do pessoas, 9, velho, tá? a Alyssa recebe um Equipe caso de foda. assassinato no mesmo local onde a sua mãe foi morta anos atrás e ela vai até lá. Mas aparentemente ela é capturada e experimentos são feitos com Nossa, ela. Não isso sabemos daí vai ainda ser quem é o vilão, show, tá? Mas aparece um cara de costas que provavelmente é o vilão. E talvez ele seja um clone de uma versão jovem do Spencer, já que ele era obcecado por imortalidade. Nossa Será? A senhora! gente vê também as ruínas de Raccoon City, cara, que foi bombardeada em Nossa 98, lembra? senhora! Muito louco. E agora, Hype. aparentemente, a gente tá em 2026, ou seja, alguns anos depois de Resident Evil 8, mas ainda antes da DLC com a Rose. E na verdade, a cidade não foi bombardeada com bombas nucleares na época, e sim com mísseis termobáricos, ou seja, não radioativos. Então, provavelmente, as ruínas de Raccoon City vão ser exploráveis também no game, mas só resta esperar pra ver mesmo. Comenta aí se tá no hype pro Renove, vai lançar antes do GTA 6, né? Então dá pra gente jogar e aproveitar antes do evento principal do ano que vem. Cara, cinema, tá? Nossa, vai ser muito cinema isso aqui. Muito foda. Eu não entendi isso. Não entendi essas... Ô, amigão, acho que já deu de dormir, né? O que tu acha de continuar tentando consertar o Carlos um pouquinho? Muito bom, tá? Gostei. Gostaram? O meu preferido é o 8, velho. 8, 4 e 2.